Olá, bem-vindo a todos. Bem-vindo a essa aula aí dos erros que te impede de entrar na área offshore, né? Então vamos nessa, vamos solucionar esse problema. Então presta atenção aqui, tá? A maioria das pessoas, ela não fica fora do offshore por falta de oportunidade, né? Pode parecer ambíguo, mas é verdade. Então, isso é o que todo mundo acredita, tá? Mas não é a realidade do mercado, né? O que realmente impede a entrada são erros invisíveis aí que você não consegue ver, né? Erros que parecem pequenos, mas na verdade não são, né? E que na prática elimina aí mais de 90% das pessoas, mesmo elas terem chance real de entrar, né? E o problema é que ninguém te mostra isso com clareza, mas hoje eu vou te mostrar quais são esses erros, tá bom? E como você pode evitar cada um deles, tá? Então vamos lá, né? Então aí agora vamos falar do primeiro erro, né? Esse é um dos erros mais comuns, que é a falta de direção, tá bom? A pessoa quer entrar no offshore, mas não sabe em qual cargo buscar. Começa a fazer curso aqui, curso ali, sem estratégia nenhuma, né? E cursos totalmente diferentes um dos outros, né? Um curso de pintura e um curso de mecânica, né? Totalmente diferente. Um exemplo estou dando. E o pior, né? Ela não tem um plano aí de entrada no mercado de trabalho, né? Não tem um tempo previsível. Ah, eu vou acabar esse curso em um ano, em 3 meses, em 2 anos, em 5 anos, para entrar no mercado, né? Então, ela não tem um plano. Vou entrar como pintor, vou entrar como operador de produção, depois virar um engenheiro, tal, tal. Ela não tem um plano, ela simplesmente quer entrar, né? É, e o mercado offshore, ela não contrata pessoas indecisas, tá bom? Esse é um fato. Ela contrata posicionamento, quem está posicionado. Então, quando você sabe exatamente onde quer chegar, o caminho começa a aparecer, por incrível que pareça, né? Mas quando você está perdido, qualquer esforço vira desperdício, tá bom? E é isso que nós vamos aprender aqui. Não seremos essas pessoas, né? Esse aqui talvez seja o erro mais comum que trava as pessoas, tá? Acreditar que precisa de experiência para entrar no offshore. Muita gente acredita nisso. E por causa disso a pessoa nem tenta, tá? Ela aí se auto-sabota, né? Antes mesmo de avaliar o mercado, tá? A pessoa cria uma barreira mental, e sim, que na verdade não existe, que na prática não existe. E é o que acontece. O pior cenário, tá bom? Falta de iniciativa, tá? Agora presta atenção nisso. O mercado offshore não está procurando apenas pessoas com experiência. Ela está procurando pessoas preparadas, tá? Nesse momento, várias empresas conhecidas e não conhecidas estão contratando pessoas sem experiência, trainees, tá bom? Então, porém, ela contrata gente que entende também do processo, né? Então, que sabe como funciona a operação, né? Que chega pronta aí para aprender e para performar, né? Então, mas experiência você constrói, tá bom? Mas preparação, isso você decide antes de entrar, tá certo? Agora vamos falar vamos para um erro que elimina muita gente aqui, antes mesmo de ter qualquer chance. Currículo fraco, né? E não é só sobre ter experiência, tá bom? É sobre não saber se posicionar no papel. A maioria das pessoas usam um currículo aí genérico, sem palavra-chave, sem foco no offshore. E sabe o que acontece? Esse currículo nem passa na triagem. É verdade. Ela nem chega na mesa de quem decide, tá? Agora, guarda isso aqui. Seu currículo é o seu primeiro embarque, tá bom? Ele que vai te colocar dentro do processo, tá? Ou te deixar completamente fora, tá? Sem nem ser analisado. Se o seu currículo não comunicar valor, o mercado simplesmente te ignora. Simples assim, tá?
Isso aqui já é um nível mais crítico, tá? Porque ele separa quem entra de quem fica pelo caminho, tá? Não entender a operação. A pessoa não tem interesse, às vezes não tem nem curso, tá? Mas não entende do processo, né? Às vezes a pessoa tem curso, mas não tem interesse, e aí, né? Como eu falei, nem vai entrar, né? A pessoa não sabe como funciona a produção, não conhece os equipamentos e principalmente não fala a linguagem da área, tá? E no offshore, pessoal, isso aqui faz toda a diferença, sabe? Porque ali não basta apenas trabalhar, querer trabalhar. Você precisa mostrar que entende o ambiente operacional, tá? Você precisa falar em linguagem do operador, as palavras técnicas, a palavra certa no momento certo, tá? Entender o processo, entender o equipamento, entender a rotina operacional, tá? Então, quando você chega realmente nesse nível, você deixa de ser apenas mais um candidato e começa a ser visto como alguém pronto para a operação, tá? E é isso que nós precisamos ser, né? Pessoas prontas para a operação. Agora chegamos ao erro aí que muita gente ignora, tá? Mas que pesa muito na decisão de quem contrata. Postura profissional. No offshore não é só sobre saber fazer, é sobre como você se comporta, tá bom? Muita gente perde oportunidade por comunicação fraca, não sabe se posicionar, não transmite segurança, né? Então aí, outros demonstram falta de disciplina, tá? Não tem consistência, e isso no ambiente offshore é muito crítico, tá? E tem também quem não tem foco, tá? Fala que quer trabalhar embarcado, mas não vive isso no dia a dia, tá? Agora, entenda isso. No offshore, postura pesa tanto quanto conhecimento, tá? A empresas não estão contratando somente quem sabe, tá? Ela está contratando alguém confiável, principalmente no offshore. No offshore, as empresas procuram pessoas confiáveis, que possam confiar nessa pessoa, né? Alguém que vai operar, seguir procedimento, trabalhar em equipe, tá? E manter um padrão mesmo sob pressão, né? Você é essa pessoa? E é isso realmente que diferencia quem entra, tá, pessoal? E de quem continua tentando, né? Agora vamos falar aí de um erro que muita gente ainda subestima, mas que hoje faz total diferença. Não sabe se posicionar, tá? Você pode estar até estudando, tá bom? Pode estar se preparando, mas se ninguém vê isso, o mercado simplesmente não te enxerga. Muita gente não usa o LinkedIn, não constrói autoridade, tá? Não se conecta com profissionais da área. E aí acontece algo simples. Essa pessoa não existe para o recrutador. Ela não é vista, né? Como já diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Então, hoje o jogo mudou aqui para você, tá? Entenda isso, não basta ser bom, você precisa estar preparado, tá? Precisa mostrar, precisa comunicar, precisa se posicionar. Porque no cenário atual, minha gente, quem não aparece não é lembrado, tá bom? E se você não se posiciona, você fica invisível, tá? Mesmo tendo potencial. Leve isso para você, tá bom? Agora, olha isso aqui com clareza, tá? Todos esses erros que você viu até aqui não têm relação com falta de oportunidade, tá? Elas têm relação com falta de direcionamento, tá bom? Falta de saber, falta, né, de saber que caminho seguir, né? Falta de saber um preparo estratégico, tá? Falta de posicionamento no mercado. Percebe aí o padrão? Não é só sobre experiência, tá? É sobre se preparar da forma certa, tá? Se conectar com o mercado, tá? Se posicionar como profissional pronto,
Quem entende isso aqui começa a sair na frente, tá? Quem ignora isso continua tentando, tentando, sem sair do lugar, tá? E agora a pergunta é simples para você. De qual lado você quer estar? Pense sobre isso. E presta atenção muito no que eu vou falar aqui, porque aqui está a virada de chave, tá? O problema não é o mercado. O mercado offshore continua contratando, continua crescendo, continua precisando de gente preparada, tá? O que está travando a maioria das pessoas são exatamente esses erros que eu acabei de falar, tá? Falta de direção, acreditar que precisa de experiência e um posicionamento fraco, tá? E aqui entra o ponto mais importante. Se você corrigir esses erros que eu acabei de falar, você automaticamente sai na frente aí de 90% das pessoas, tá bom? Então, não porque você virou um especialista, tá? Do dia para a noite, mas porque você passou a jogar o jogo de uma forma certa, tá bom? E no offshore, quem entende o jogo ocupa espaço, tá? Simples assim. Então, pessoal, agora que você já entendeu aí que trava a maioria das pessoas, e mais importante, já sabe exatamente o que precisa fazer de diferente, né? Você precisa iluminar o seu caminho, tá? Parar de andar sem direção, tá bom? E seguir um passo a passo claro, tá? Estratégico. Seguir o que o mercado realmente exige, tá? E como se preparar de forma estratégica para o embarque, tá? E principalmente, começar a pensar como um operador, tá? Antes mesmo de entrar no ramo offshore, tá? Agora deixa eu ser direto com você. Você pode continuar tentando sozinho, errando, ajustando e levando anos para chegar lá, né? Ou pode acelerar esse processo, seguindo um método claro que já foi testado na prática, tá bom? Hoje você tem a oportunidade de aprender exatamente isso, como sair do zero, como se posicionar e como passar na frente da maioria das pessoas que estão tentando entrar no mercado. Tá? Se você quer encurtar esse caminho que eu acabei de falar, clica aqui e vem entender como o método pode te levar do início até o embarque.